Queridos irmãos e irmãs que me acompanham no nosso Palavra por Palavra, muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua fidelidade, por nos ajudar a semear a palavra. Hoje, 22 de julho, celebramos Santa Maria Madalena, primeira discípula do ressuscitado, apóstola dos apóstolos. Contrariamente àquilo que nos foi ensinado, Maria Madalena não é aquela pecadora que unge os pés de Jesus no Evangelho de Lucas e nem é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Do texto evangélico, Maria Madalena é a mulher da qual Jesus expulsa, liberta de 7 demônios. Esta é Maria Madalena, a mulher totalmente liberta, que está sempre próxima de Jesus, que está junto ao pé da cruz com Maria, mãe de Jesus, e com o discípulo amado. É ela a primeira a fazer a experiência do ressuscitado. Pelo seu amor fiel ao Senhor, ela, no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedinho, o texto faz questão de frisar que era escuro, ela vai ao túmulo. Essa escuridão, mais do que fenômeno da natureza, é a escuridão de quem ainda não experimentou a força do ressuscitado. E lá, quando ela chega, ela se depara com uma situação terrível. Moveram a pedra, profanaram o túmulo do Senhor. E ela volta apressadamente e vai dizer para Simão Pedro e para o discípulo que ele amava que roubaram o corpo do Senhor e não sabemos aonde colocaram. Maria se faz voz de uma comunidade que ainda não havia feito a experiência do ressuscitado. O autor podia ter dito, não sei aonde colocaram, mas coloca na voz de Madalena a dúvida, a dificuldade que a comunidade estava enfrentando de entender a ressurreição. No texto de hoje, que é o capítulo 20 de São João, nós lemos então o versículo 1 e 2, saltamos o 3 ao 10 e continuamos lendo do 11 até o 18. Nesse salto do 3 ao 10 está a narrativa do que acontece com Pedro e com João, que vão até o túmulo, que até vêm, mas voltam para casa. Madalena, fiel, amorosa e chorosa, fica lá do lado de fora do túmulo, chorando a morte do seu Senhor. Quando ela olha para dentro da sepultura, ela percebe 2 anjos. E o texto diz que os anjos perguntam para ela, mulher, por que choras? E aí sim ela diz, olha, eu não sei aonde o colocaram. Se foi o Senhor quem o levou, quem o tirou, me diga, porque eu vou ir atrás, eu vou buscá-lo. Ela está ainda preocupada com o cadáver do Senhor. Só que Cristo não é aquele que volta à vida apenas. Ele é a fonte da vida. E o texto diz que ela se volta para trás e ao voltar-se para trás ela se depara com aquele que ela acha que é o jardineiro. João podia ter colocado que era o coveiro, que era um guarda, que era outro discípulo, que era um homem, que fosse uma mulher. Não, ele faz questão de colocar que era o jardineiro, porque João gosta de fazer com que os seus leitores se lembrem do Gênesis, se lembrem lá daquele paraíso que os primeiros pais haviam perdido por causa do pecado original e que agora Cristo, que remiu a humanidade de todos os tempos, ele nos abre as portas de novo do paraíso perdido para desfrutarmos desse jardim do Éden, que é o lugar da salvação, que não é mais um lugar geográfico, mas sim é a sua própria pessoa.
Madalena também não o reconhece e ele pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela diz: se foi o Senhor quem levou ele, me diga que eu vou buscá-lo. E para que ela entendesse, para que ela não mais confundisse, para que ela o reconhecesse, ele usa de algo muito simples, mas muito fundamental. A chama pelo nome. Todos os que têm uma missão muito importante na Bíblia são chamados pelo nome. E ele pronuncia o seu nome de tal maneira, Maria, que ela o reconhece e o chama não mais só de Senhor, mas de Rabune, de mestre. Chama-o de mestre porque ela se sente, ela se faz, ela se coloca no caminho do discipulado, ela é a seguidora. Mas ele diz: olha, não me segure porque eu ainda não subi para o Pai, mas vai dizer para os meus irmãos: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E ela então volta e anuncia: eu vi o Senhor, e conta tudo o que aconteceu. Veja que experiência bonita, como é bom a gente mergulhar na palavra de Deus. Madalena não é a adúltera, Madalena é a mulher liberta. Por isso, a primeira mensagem que eu coloco, que eu partilho contigo, do que nós precisamos nos libertar. Depois, quando Jesus pergunta para ela: por que choras? A quem procuras? Nós precisamos pensar que esse por que choras, ele não quer saber o motivo, mas sim ele quer lembrar que ele é o consolo, ele é o conforto. E devemos procurá-lo intensamente, constantemente, não só nas imagens, nas figuras, mas principalmente nos irmãos, na palavra, na Eucaristia, na comunidade que se reúne. Quando falo dos irmãos, falo daqueles que mais sofrem, daqueles que estão padecendo, daqueles que precisam realmente da nossa ajuda. A quem procuras? Essa pergunta é para ti, é para mim, é para nós todos. E nós precisamos, como Madalena, dizer Rabune, mestre. Ele é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos, e por sermos discípulos, vamos dizer aos irmãos: eu vi o Senhor. Não precisamos de visões extraordinárias. Vemos o Senhor no irmão, na irmã, naquelas pessoas que mais sofrem, naquelas pessoas que mais precisam da nossa ajuda. Que Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, nos ajude, queridos irmãos, queridas irmãs, a fazer essa experiência da vitória da vida sobre a morte, da vitória da graça sobre o pecado, da vitória do bem sobre o mal. Isso é ressurreição, da vitória de Cristo na nossa vida. Deixemos que Ele enxugue nossas lágrimas, que Ele nos chame pelo nome e, principalmente, que nos faça seus discípulos e discípulas. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia. Se puder, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se você gostou e sigamos o caminho de Jesus, sempre com o nosso Palavra por Palavra.